E BH está há 2 meses em quarentena. A cidade foi a primeira a adotar medidas de isolamento social e tem menos confirmações de Covid-19 que a maioria das capitais do Brasil. Algumas regiões da cidade registram pouquíssimos casos, mas especialistas alertam que é impossível saber onde o vírus é mais frequente. Bom, continua o comércio fechado. De um lado nós temos aí baixo número de pessoas infectadas, mas do outro lado a nossa economia está indo por água abaixo. Vamos ver. Fiscais da Prefeitura estão de prontidão todos os dias na Avenida Padre Pedro Pinto, a mais movimentada da região de Venda Nova. Eles interditam os comércios que insistem em ficar abertos, em descumprimento ao decreto do município. O trabalho é feito com o apoio da Polícia Militar. Garantir o poder de polícia deles no tocante ao cumprimento dos decretos, né? E, posteriormente, se houver necessidade de uma atuação policial em relação ao cometimento de um crime ou de uma contravenção, a gente também faz essa atuação. Com apenas os serviços essenciais funcionando, a rotina por aqui está bem diferente. A pouca movimentação é sinal de prejuízo para Gustavo, que viu as vendas na lanchonete despencarem 80%. Se não começar a retornar, não tem como a gente ficar desse jeito. É muito tempo. Tem um caso. Se tem um caso, vamos voltar a abrir e ver o que acontece. O comerciante se refere à pesquisa divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que revela que até o dia 3 de maio havia apenas um caso de Covid-19 registrado na região de Venda Nova, mas precisamente no bairro Jardim Leblon. Tem nem necessidade do comércio estar todo fechado, está atrapalhando todo mundo. É um pouco distorcida. O certo é fazer os testes, para a gente ter uma resposta certa. O estudo mostra ainda que os casos do novo coronavírus se concentravam nas regiões com maior poder aquisitivo, como a Centro-Sul e a Oeste. O bairro de Lourdes ocupa a primeira posição com 37 casos. Em seguida, vem o Belvedere e o Buritis, ambos com 26. Em terceiro lugar está o Funcionários, com 22 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Sion e Gutierrez têm 20 registros cada. Especialistas alertam que este não é o momento de relaxar em nenhuma região da cidade, nem mesmo onde foram registrados poucos casos da Covid-19. Isso porque os dados da Prefeitura de Belo Horizonte revelam onde o paciente mora, mas não é possível identificar onde ele foi contaminado. As pessoas movimentam, por mais que a orientação seja de reduzir a movimentação pela cidade, e pode ter se contaminado em outros locais. Nós não podemos achar que, porque numa determinada regional, até o presente momento, o número de casos de síndrome respiratória aguda grave é menor que uma outra, que a situação está controlada, de maneira alguma. A situação é de atenção permanente e cotidiana. O subsecretário de Promoção e Vigilância em Saúde da capital reforça ainda que a situação não está sob controle e as medidas de isolamento social são fundamentais para mantermos os índices baixos. Nesta terça-feira, há 1.189 casos do novo coronavírus registrados na capital e 31 óbitos. A taxa de letalidade, segundo o subsecretário, é baixa em relação a outros municípios com o mesmo perfil. A taxa de Belo Horizonte é de 2,6%. Nós temos visto aí em vários outros municípios de maior porte, usando o mesmo critério, ou seja, casos confirmados em relação aos óbitos, estão alcançando 5%, 6%, 7%. E isso é fruto das medidas do poder público e principalmente da adesão da população a essas medidas. Mas tem gente que parece não se preocupar muito com a situação. A movimentação é intensa no entorno da Lagoa Seca, no bairro Belvedere. A prefeitura isolou o local onde as pessoas se exercitavam justamente para impedir a aglomeração. A medida não foi suficiente e muita gente faz caminhada ou corrida na rua mesmo. Detalhe: a maioria sem máscara. Eu procuro, no momento de cruzar com outros corredores, manter uma certa distância, o mínimo recomendado de 2 metros, para que evite esse tipo de problema.
E você não vem com a máscara, não consegue? Ou não, qual é a sua opção? Na velocidade que eu corro é meio difícil correr com a máscara. É preciso ficar atento. Como nem sempre a pessoa contaminada manifesta os sintomas da Covid-19, ela pode colocar muita gente em risco. Se ela está correndo ou andando sem máscara, ela pode estar levando para outras pessoas, para além de 1,5 metro, que é uma distância de segurança, quando nós estamos parados, né? Pode levar para até mais de 5 metros. Gotículas que podem estar contaminadas e contaminar outras pessoas. A gente tem que andar longe dos que não usam, né? Então nós temos que fazer isso. Mas o importante é todo mundo usar. Cansado de ficar em casa, seu Paulo voltou a se exercitar no entorno da lagoa, tomando todos os cuidados. Infelizmente é o típico do brasileiro, né? E cada um faz a sua parte. Eu, por exemplo, nem chego perto. E não entro no lugar onde tem gente. E com isso você faz uma gestão mais cuidadosa.